Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é Wilton de Paula Filho e nesta videoaula eu vou apresentar para vocês um framework muito bacana que nos permite fazer a criação de páginas web responsivas. E esse framework é o Bootstrap. Bom, eu sugiro para que você tenha um bom aproveitamento nessa videoaula que você possa utilizar fones de ouvido. Tá joia? Bom, antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês quais foram as tecnologias que eu utilizei para poder construir essa videoaula para vocês. Então, olha só, o NetBeans é uma ferramenta que vai ser utilizada para poder fazer a construção das páginas web. O Bootstrap vai ser o framework que nós vamos utilizar para fazer a construção das páginas web responsivas. Nós vamos comentar daqui a pouquinho o que seriam páginas responsivas. O Mobzen é um aplicativo que eu estou utilizando para poder mostrar para vocês exatamente como é que está sendo exibida a página web que nós vamos construir no meu aparelho. No meu caso, estou utilizando o Samsung S4 Mini. Então, o Mobzen faz exatamente isso. Ele espelha aqui no desktop, olha só, no meu notebook, exatamente a tela que está sendo exibida ali, ó, do meu ladinho do meu celular. O Camtasia Studio, que eu estou utilizando para fazer a captura dessa tela, e o Resize Window, que é um plugin que a gente instala no navegador para poder fazer o redimensionamento das janelas e mostrar exatamente a largura do viewport da janela do navegador. Tranquilo? Muito bem, olha só, o sumário, ou seja, os tópicos que a gente vai trabalhar nessa videoaula são exatamente estes. Nós vamos começar então fazendo uma introdução sobre esse framework, que é o Bootstrap. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a questão do viewport, o que seria isso, e quais são os atributos do viewport. Dentro do Bootstrap eu vou comentar com vocês a questão do container, tipos de container. Nós vamos também falar sobre grades, ou melhor dizendo, sobre as opções que o Bootstrap me disponibiliza para a construção de grades em páginas HTML, ok? E claro, tudo isso recheado de vários exemplos para ficar clara a questão da nossa explicação. Muito bem, vamos começar então através de um exemplo. Quando a gente fala de páginas web responsivas, vamos ver na prática o que isso significa. Eu vou abrir um exemplo aqui para vocês de uma página que ela tem exatamente essa característica, a característica de ser um site responsivo. Olha só, aqui eu tenho um site, aqui tem um menu na parte superior da minha página. Logo aqui na parte de baixo nós temos uma imagem de fundo com alguns dizeres e um botão. Descendo um pouco mais, a gente vê 3 imagens, nós vemos aqui alguns títulos e em seguida alguns parágrafos. E olha só que interessante, aqui nós temos uma outra seção com alguns conteúdos, tá joia? E finaliza aqui com o rodapé. Vamos abrir essa página agora no meu celular. O meu celular tem exatamente essa mesma página, olha só. Deixa eu subir aqui um pouquinho e vou abrir aqui para vocês essa página no meu celular. Então nós temos aqui, ó, no canto superior esquerdo, nós temos o mesmo ícone e nós temos aqui App Bay. Então nós temos aqui App Bay, beleza. Porém, olha só, aqui no site nós temos um menu com as opções, ó, 5 opções de texto. Cadê essas opções aqui na nossa página? Elas estão ocultas aqui através desse menu, olha só, sinalizado por esse ícone aqui contendo essas 3 barrinhas horizontais. Então tem lá Features, The App, Preço, né, e assim sucessivamente. Muito bem, vamos recolher aqui o menu. A gente vê aqui que aqui, como nós temos muito espaço aqui na janela do navegador, então está sendo exibida aqui uma imagem que aqui já não está sendo exibida. Ou seja, essa imagem e assim como o menu foram adaptados para um layout, melhor dizendo, não um layout, mas para uma resolução de tela menor do que essa resolução de tela que nós temos aqui no desktop. E olha só que interessante, aquelas 3 opções que estavam sendo exibidas aqui, ó, numa mesma linha horizontal, aqui nós temos essas 3 opções sendo exibidas, olha só, uma embaixo da outra. Por quê? Porque aqui, como nós temos menos espaço para apresentar essas opções numa horizontal, numa linha horizontal, essas 3 opções foram exibidas, então, de uma maneira vertical, para fazer um bom aproveitamento do espaço. Então, olha só, se a gente for continuar,
nós temos aqui o texto, um título, o texto e depois a imagem. E aqui nós temos exatamente o seguinte, o texto, um parágrafo, né, um título, um parágrafo, e nós temos aqui embaixo uma imagem seguida aqui do lado direito de um título, uma imagem e um parágrafo. E aqui, quando a gente vai para o celular, olha só, ao invés de aparecer do lado, ela aparece embaixo. Então, isso aqui é o conceito de responsividade, ou seja, o layout da página ele vai se adaptar à resolução do dispositivo. Agora, a questão é a seguinte, como é que ela vai se adaptar? Como é que essas informações vão ser apresentadas? Aqui optou-se por essa estratégia, de colocar cada uma dessas caixas uma embaixo da outra. Poderia ser utilizado uma outra solução. Aqui foi utilizada essa. Então, construir páginas responsivas é exatamente isso. É você fazer com que as páginas elas assumam um layout de forma diferenciada dependendo da resolução do dispositivo. Ou seja, aqui ela está sendo exibida num celular, no smartphone, dessa forma. Aqui ela está sendo exibida num desktop dessa forma. Eu poderia fazer o seguinte, poderia simular aqui como é que isso seria exibido, por exemplo, num tablet. Olha só, vou simular aqui para vocês. Esse aqui é o plugin que eu havia comentado com vocês. Ó, o Resize Window é um plugin que eu instalei no navegador e aqui eu consigo simular, olha só, consigo simular inclusive um celular, ó. Eu não precisaria nem instalar esse aplicativo aqui. Só que eu gosto de utilizá-lo porque ele fica bem mais fidedigno a um celular. Mas aqui eu já consigo, olha só, simular diversos dispositivos através da seleção do dispositivo que eu quero representar. Ó. Então eu tenho aqui um netbook, eu tenho um tablet, eu tenho um iPad. Vamos ver como é que seria no iPad. Ó. No iPad ele ficaria assim, ó, o layout dessa página. Tá ok? Maravilha, então isso é o conceito de responsividade de páginas web. Beleza? Muito bem, para a gente construir uma página web, o que a gente precisa? A gente precisa de basicamente uma linguagem de marcação, né, que é o HTML, que isso até eu espero que vocês já tenham um prévio conhecimento, e também nós precisamos formatar a parte de layout, a parte de visual, que é a parte de apresentação. E quem é responsável por isso é justamente o CSS, ou seja, as folhas de estilo encadeadas, né? Bom, o HTML, se eu construir o HTML somente, eu não consigo ter a questão da responsividade. Eu preciso de utilizar o CSS para poder fazer aquilo que eu havia mostrado para vocês, ou seja, fazer com que a página assuma um layout diferente de um navegador, de um desktop. Então, olha só, com o CSS, eu consigo, utilizando o CSS combinado com HTML, criar páginas responsivas assim. Porém, para fazer isso, demanda de um monte de códigos que a gente teria que inserir para isso. E aí muita gente já tem trabalhado nisso, já desenvolvido esses códigos e disponibilizado esses códigos para a gente e a gente utilizar esses códigos aí para a construção de páginas responsivas. E esses códigos, por exemplo, o que nós estamos focando nessa videoaula hoje é mostrar exatamente um conjunto de códigos que já foram desenvolvidos por uma equipe de pessoas, né, que vai nos disponibilizar essa funcionalidade de criar essas páginas então responsivas. E um framework, ou seja, uma biblioteca, um arquivo que já tem um monte dessas coisas prontas para a gente utilizar para a criação de páginas responsivas, é exatamente o framework Bootstrap, né? Então, olha só, por isso que ele é conhecido como um framework front-end. Um framework que é uma biblioteca, é um arquivo com esse monte de características, né? E front-end por quê? Porque ele vai ser executado no lado cliente, ou seja, vai ser executado na máquina do usuário, sem que ele tenha que rodar, por exemplo, algum código no servidor. Tá bom? Muito bem. O Bootstrap ele inclui alguns templates de design. O que isso significa? Que ele já traz para a gente um monte de coisas prontas para se trabalhar com a fonte de um texto, com formulários, botões, tabelas, navegação, imagens, layout e mensagens. O que isso significa? Que esse framework, essa biblioteca, já tem muita coisa pronta para cada um desses tópicos aqui. Ah, eu quero fazer um botão diferenciado. Olha só, lá no Bootstrap já tem algo pronto para botões. Ah, eu quero trabalhar com formulários.
já tem muita coisa pronta para formulário, para imagens, para tabelas e assim sucessivamente, tá bom? Beleza, qual é o grande atrativo? Qual é a grande vantagem de se trabalhar com esse framework? É exatamente isso, é a possibilidade de você criar sites que vão se adaptar às diferentes resoluções, dispositivos com telas pequenas, dispositivos com telas intermediárias, desktops, computadores com telas com uma largura muito grande, e essa é a grande sacada do framework Bootstrap. Tá joia? Um breve histórico aí para vocês, só para vocês terem uma noção, ele foi desenvolvido por duas pessoas que estão ligadas, ou que estavam ligadas na época ao Twitter. Tá joia? Só para vocês terem uma noção, o framework Bootstrap ele está disponível no GitHub desde agosto de 2011. Ou seja, esse ano a gente vai completar, agora que nós estamos em 2016, 5 anos de existência desse framework. E uma curiosidade aí para vocês, em junho de 2014, ele foi o projeto número 1 no GitHub, ou seja, a quantidade, imagine só a quantidade de pessoas fazendo o download do GitHub. Joia? Muito bem, algumas vantagens desse framework é justamente a questão da facilidade de utilização. Porém, eu coloco uma observação aqui, ó. Ele se torna fácil de utilizar desde que você tenha já um prévio conhecimento das principais tags de HTML e saiba utilizar as folhas de estilo encadeadas na sua página. Beleza? Outra característica é a questão justamente da responsividade, da pessoa abrir a página no navegador de um smartphone, ou de um tablet, de um desktop, e aí o que acontece? O cara não tem que se preocupar, o usuário não tem que se preocupar se ele tem que fazer alguma configuração para dizer que agora eu estou abrindo num tablet, isso vai ficar transparente. Abriu naquela resolução, o nosso código já vai identificar ali que é uma resolução X e já vai fazer a abertura daquela página com um layout específico para aquele dispositivo. Tá joia? Essa questão da abordagem mobile first, ele veio a partir da versão 3 do framework. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, o que significa. Ou seja, primeiro você pensa no dispositivo, no smartphone, que seria no mobile, a versão mobile, né? Para depois você pensar na versão desktop. A compatibilidade, uma outra grande vantagem do Bootstrap é você trabalhar com a possibilidade de criar uma página e que ela vai poder ser executada nos principais navegadores que nós temos à disposição aí, que é o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Safari e o Opera. Tá joia? Vamos começar então. Basicamente, quando a gente diz então Bootstrap de framework, o que a gente precisa fazer, né? Eu vou mostrar aqui que há duas formas da gente trabalhar com Bootstrap. Eu acho que é mais fácil a gente mostrar isso na prática. Eu disse para vocês que eu ia trabalhar com a IDE do NetBeans. Então aqui está o NetBeans que eu estou utilizando a versão 8.1. Vou criar um projeto aqui, ó, HTML5, próximo. Vou definir aqui então um diretório e o nome da minha aplicação vai ser exemplo01. E vamos clicar aqui em próximo e finalizar o nosso projeto. Tá joia? Muito bem. Aqui estamos então. Deixa eu fechar aqui as outras coisas que eu já tinha criado. E vamos visualizar aqui o nosso projeto criado. O nosso projeto criado está aí. Deixa eu só colocar aqui, muito bem, e aumentar um pouco do código-fonte aqui para vocês. Olha só, essa aqui é a estrutura de uma página básica em HTML, né? Então nós temos a estrutura, olha só, composta pela tag HTML, início e fim, o cabeçalho, início e fim, e aqui nós temos o título, nós temos aqui uma meta tag que define a codificação da nossa página, e nós temos uma tag meta viewport que eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês. Tá joia? Já vou até fazer o seguinte, eu vou apagar esse código aqui e vou deixar dessa forma. Nós temos aqui o seguinte, pessoal, a primeira coisa para a gente poder utilizar esse framework, o Bootstrap, nós temos que deixar claro aqui, ó, na parte superior do nosso código, através desse doctype HTML, que é exatamente o doctype da versão HTML, do HTML5, na parte superior, ou seja,
Vamos utilizar Bootstrap? É necessário então a gente adicionar esse doctype HTML aqui no topo. Tá joia? Bom, o segundo passo que a gente vai fazer é o seguinte, é habilitar essa meta tag name viewport. Isso aqui que define aquela característica de mobile first, significa que a gente está pensando primeiro nos dispositivos móveis antes de pensar na versão desktop. Eu vou fazer aqui algumas explicações a respeito desse viewport aqui para vocês, tá bom? Olha só, eu vou fazer uma página bem simples, vou colocar aqui um parágrafo, vou colocar aqui o meu nome, ó, Wilton Filho, e vou fechar esse parágrafo aqui para vocês verem, ó. Vou salvar isso aqui e vou visualizar isso aqui no navegador, ó. Então nós temos lá o Wilton Filho, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir exatamente essa mesma página lá no meu celular, tá joia? Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver onde é que eu salvei isso aqui. Vou copiar essa URL, vou abrir aqui no Internet Explorer e vou pegar esse código HTML. Como eu tenho um servidor aqui, eu vou jogar isso aqui para o meu servidor online, tá? Criar uma pastinha, vou chamar isso aqui de exemplo01. Vou salvar esse arquivo HTML que nós fizemos ali, ó. Deixa eu pegar isso aqui, então Ctrl C. E vamos pegar esse HTML e vamos jogar nessa pasta aqui, ó. Pronto, esse arquivo já apareceu aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, a página no desktop, ela já está aberta aqui. Vamos agora abri-la aqui no meu dispositivo. No meu dispositivo, olha só, eu vou vir aqui no Chrome e vou digitar aqui o seguinte, ó. Compre sites, vocês até, espero que no dia que vocês fizerem esse teste, essa página já esteja no ar, mas vamos lá. É o www.wiltonfilho.compresite.net.br programação para dispositivos móveis exemplo 01. Vamos abrir a página. Olha só que legal, então nós temos a mesma página, o Wilton Filho e o Wilton Filho aqui. Vamos dar uma espiadinha agora no código e ver o seguinte, olha só, qual é a largura que eu vou utilizar do viewport? Ou seja, que é essa área visível que nós temos aqui, ó. Essa área visível que nós temos aqui é exatamente o viewport, olha só. Então essa área visível que nós temos aqui na janela do navegador é chamada de viewport. Então aqui nós temos uma escala inicial de 1. É como ele vai aparecer aqui, ó. Olha que interessante. Eu estou vindo aqui, estou usando aqui o meu celular que está aqui do meu lado, e estou fazendo um zoom aqui, pessoal. Olha só, estou fazendo um zoom, vocês não estão vendo, mas eu estou dando um zoom aqui, ó, com o meu dedo de aumentar e diminuir. Com isso eu consigo, olha só, aumentar e diminuir esse texto. E quem está me permitindo fazer isso é exatamente essa meta tag viewport aqui, ó. Tá joia? Qual é a escala inicial? A escala inicial é 1. É a escala que eu quero que comece, olha só. Se eu colocar aqui 2, ele vai colocar 2 vezes o tamanho padrão que foi definido para o tamanho da fonte aqui, ó. Então, vou salvar isso aqui. Vocês vão ver que aqui no desktop eu vou atualizar, ó, não houve modificação nenhuma. Porém, quando eu pego e atualizo esse arquivo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no navegador do meu dispositivo móvel. Vamos atualizar esse arquivo aqui, sobrescrever. Indo aqui no Mobsname, olha só, vou dar agora um Enter aqui para atualizar a minha página. Eu não dei o zoom aqui, não estou vindo aqui no meu celular que está do meu lado aqui e dando um zoom com o meu dedo, aumentando e diminuindo. Significa, olha só, que quando eu coloco 2 lá, por isso que eu estou pensando primeiro na versão mobile, o mobile first. Primeiro eu penso na versão mobile, então aparece 2 vezes o tamanho em relação ao padrão, né, que foi definido pelo navegador ali do meu dispositivo móvel. E aí por isso que ele apareceu maior aqui. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá joia? Então a escala inicial de 2. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar mais 2 atributos, escala mínima e escala máxima. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos lá para o nosso código fonte e nós vamos fazer o seguinte, ó, a escala inicial vai ser 2, separados por vírgula. Ó, escala mínima, vamos ver lá, ó,
minimum scale, minimum scale. Escala mínima vai ser de 1.0, que é a menor, não tem como ser menor do que isso. E aqui nós vamos colocar o seguinte, ó, e a escala máxima de 3. Maximum scale, ó, maximum scale igual a 3.0, tá joia? Vamos salvar isso aqui. No navegador, a gente vai ver que não houve alteração nenhuma no navegador do desktop, porém, se a gente for vir aqui, ó, deixa eu atualizar esse arquivinho aqui no meu servidor, para a gente poder ter acesso a ele aqui online, já atualizado, ó. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui e vou dar Enter para a gente atualizar. Então, inicialmente, o que nós temos aqui? Vamos colocar a tela aqui para vocês verem, ó. Inicialmente, a gente começa com 2, escala mínima é 1 e a escala máxima é 3. Vamos ver, então? Vou vir aqui no meu celular, que está do meu lado esquerdo aqui, vou diminuir a escala. Essa é a escala 1 e a máxima que a gente consegue chegar é na 3. Ó. Eu não consigo aumentar mais do que isso. Vocês já devem ter percebido que tem algumas páginas que a gente tenta dar um zoom com o dedo no celular ou no tablet e a gente não consegue aumentar, né? Muito provavelmente porque aqui foi definido o seguinte, ó, a escala inicial é 1, escala mínima é 1 e a escala máxima é 1, tudo 1. Isso significa então que eu não vou conseguir dar o zoom, ó. Vou salvar isso aqui, deixa eu atualizar isso aqui. E a gente vai ver agora no celular, ó, vou atualizar. Pronto. Agora eu vou vir aqui do meu celular que está do lado esquerdo. Estou tentando aumentar, ele não vai, nem diminuir, ele não vai. Tá joia? Então são esses atributos dessa meta viewport que me dizem, então, no meu dispositivo móvel, se eu consigo aumentar ou diminuir o zoom da página no meu dispositivo. Legal, turma? Muito bem, então vamos lá, olha só, continuando. E eu posso também fazer o seguinte, esse mínimo scale 1, máximo scale 1, initial scale 1, pode ser substituído por um simples atributo, ó, que é user scalable no. Vamos fazer o teste? Né? Eu troco tudo isso aqui, ó, por user scalable, escalable, né? Escalable, ó, scalable igual a no. Vamos fazer um teste salvando isso aqui, atualizando isso aqui, então, essa página lá no nosso servidor, e vamos abrir a nossa página aqui agora, ó. Dá um Enter. E agora eu vou então dar um zoom, ó. Tô aqui do meu lado esquerdo, tá o meu celular aqui em cima da minha mesa, tô tentando dar o zoom, ó, e diminuindo, e ele realmente não vai. Maravilha? Vamos seguir então. Vamos ver o que mais que tem para a gente poder aprender. Beleza. Então, duas coisas nós já temos em mente agora. Vai construir uma página responsiva? Primeira coisa, coloca o doctype. Segunda coisa, define como é que vai ser o viewport de vocês. Se vai ter zoom ou se não vai ter zoom. Que é exatamente essa área que eu mostrei para vocês. Ó, esse aqui é o viewport. Vai ter zoom? Não vai ter zoom. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, é adicionar aqui no nosso código-fonte a chamada do framework, ou seja, do Bootstrap. Muito bem, o Bootstrap ele disponibiliza uma página aqui, que é esse aqui, ó, getbootstrap.com. Nessa página getbootstrap.com, aqui a gente vai encontrar bastante coisa relacionada ao Bootstrap, porque é o site oficial, tá joia? E a gente vai começar por aqui, ó, Getting Started. Então nós vamos vir aqui em Get Started, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós temos duas opções, veja bem, ou eu posso fazer o download do Bootstrap e vir aqui e adicionar esses arquivos aqui dentro do cabeçalho da minha página, do head. Aí eu teria os arquivos, né? Vou salvar, colocaria aqui dentro esses arquivos dentro da pastinha para eu poder fazer o link aqui. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso acessar esses arquivos online, é uma outra opção, tá joia? Que é esse CDN, Content Delivery Network, ou seja, são servidores que disponibilizam esses arquivos aqui, tá bom? E eu vou usar aqui com vocês essa versão aqui, ó. Vou dar Ctrl C nesse código aqui e vou colá-lo aqui, ó. Não se assustem pela quantidade de informações, tá, pessoal? Porque nós vamos dar uma limpada aqui, nós vamos tirar essa integridade, ó,
e esse cross origin. Vamos tirar isso aí, ó. Vamos fazer isso para todos eles, ó. Vamos apagar isso aqui e vamos apagar isso aqui também, ó. Pronto. É isso, ó. Então, olha só, vamos dar uma espiadinha. Vamos ver o que ele está trazendo aqui para a gente. O que nós precisamos? Olha só, de 2 arquivos CSS, que é o bootstrap min.css. Esse min significa que é um código minificado. Ele retira espaços em branco, linhas em branco, comentários, vem um código bem compacto. Tá? O objetivo é justamente um código menor em termos de capacidade de armazenamento, para ele ser carregado mais rapidamente. E ele tem um outro arquivo minificado aqui, que é o de temas, né, do Bootstrap, caso você queira utilizar. E além disso, olha que interessante, ele tem também um arquivo JavaScript, que vai ser utilizado para poder criar alguns efeitos que ele implementa no framework ou na biblioteca. Tá joia? Bom, vou contar uma coisa para vocês. Eu vou dizer então que nós já estamos prontinhos para poder utilizar esse framework ou essa biblioteca para a gente poder criar páginas responsivas. Tá joia? Nós já temos o doctype, já temos o meta tag configurado, no nosso caso não vai ter zoom, e nós temos já as bibliotecas importadas. Ou seja, o que a gente precisa agora fazer é começar a colocar código aqui e explorar as potencialidades do Bootstrap. Legal? Beleza. Continuando então, eu queria até dar uma dica para vocês, antes da gente continuar aqui. Tem um site muito bacana que é o W3 Schools. Então vamos lá no Google, olha só. A gente vai digitar aqui, ó, W3 Schools Bootstrap. E o primeiro link que abrir aqui, ó, nós vamos entrar no site do W3 Schools. E aqui ele tem um tutorial, olha que bacana, com um monte de coisas aqui sobre o Bootstrap. Tá joia? Então fica aí a dica, tá? Então a primeira coisa que nós vamos aprender a fazer é isso aqui, ó. Eu vou criar aqui uma caixa. Para criar uma caixa, então, é a tag div. Vou colocar o texto seguinte, ó. Estou aprendendo a construir páginas com o Bootstrap, ó. Bootstrap. Beleza? Olha só, fecho o div aqui. E vamos salvar isso aqui e abrir no navegador, aqui no desktop mesmo. Vamos abrir aqui no navegador, no desktop, ó. Estou aprendendo, ó, a construir páginas com o Bootstrap. Legal? O que eu usei do Bootstrap até agora? Nada. Eu vou começar usando a partir desse momento, ó. Eu vou colocar aqui class e aqui eu vou colocar assim, ó, container. Vou salvar isso aqui e vou visualizar. Olha lá. Então a primeira mudança que nós estamos vendo aqui é que foi criado aqui uma margem, olha só, à esquerda. E exatamente quem fez isso foram as propriedades que estão dentro dessa classe container que pertence à biblioteca do Bootstrap. Tá joia? Então o container é justamente para isso. Vamos até colocar uma corzinha aqui, ó. Style, vamos colocar um CSS inline. Style, background color yellow. Vamos salvar isso aqui, vir aqui no navegador, olha só. Então nós temos, olha, uma caixa que foi criada com fundo amarelo. E aqui nós temos um espaço, ó, na verdade uma margem. E isso foi possível devido à inserção dessa classe container. No Bootstrap a gente vai ver que tem dois tipos de container. Ou seja, o simples container ou o container fluido. No caso do container, o que a gente vai ter aqui é uma largura fixa. Então, se nós fizermos isso aqui, ó, redimensionar, olha lá a nossa janela, então aqui nós temos, olha só, numa janela com a largura um pouco menor, ele encosta aqui nas laterais, ó. À medida que eu vou aumentando, ele vai distanciando, olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, diminuir bem o zoom, simulando uma tela, né, bem grande, então nós vamos ter um espaçamento aqui, ó, uma margem. Então, já vai tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Uma outra opção é trocar esse container por um container fluido. O que seria um container fluido? Olha lá, essa classe define um container de mesma largura máxima, ou seja, da mesma largura do dispositivo. Vamos dar uma espiadinha? Olha lá, ele já pegou exatamente a largura do dispositivo. Então ele foi de um lado até o outro lado. Vamos tentar redimensionar e ver o que vai acontecer. Olha só, ele sempre vai estar acompanhando a largura
do navegador. Então, por isso que a gente fala de fluido ou gelatina, porque ele acompanha a largura do navegador. Tá joia? Muito bem. Vamos colocar então aqui, ó, alguns elementos aqui dentro. Deixa eu colocar um título, né? Então nós temos aqui um H1, então nós temos um título e nós temos aqui um parágrafo. Pessoal, deixa eu até dar uma dica para vocês. No meu NetBeans aqui eu instalei um plugin chamado Emmet. Escreve assim, ó. Se vocês tiverem interesse depois em fazer o download dele, o objetivo desse plugin é otimizar o processo de escrita de código. Por exemplo, se eu quiser escrever um parágrafo aqui com um texto de teste, eu poder Loren, blá blá blá, né, ficar escrevendo um monte de coisa aqui e depois fechar o parágrafo. Então, olha só, com esse plugin instalado, depois vocês procuram na internet aí, como é que faz para utilizar esse plugin. Eu poderia simplesmente fazer assim, P, abro chave, fecho chave, escrevo Loren, aqui no final eu deixo o cursor piscando e aperto a combinação de teclas Ctrl Alt N, ele já cria o texto de teste para mim, e no final do parágrafo aqui, Ctrl Alt N, ele cria o parágrafo, tá joia? Beleza, fica a dica, tá lá então um título e um parágrafo. Deixa eu apagar esse texto aqui de baixo, né? Então nós temos aí um título e um parágrafo. Vou trocar aqui por um container apenas, de largura fixa, para a gente poder ter esse espaçamento. Então essa é a diferença, tá? Coloquei para vocês uma imagem daquilo que nós já acabamos de dizer, tá bom? Beleza, pessoal. A parte interessante agora é a questão do sistema de grades. O que é o sistema de grades? Imagina que você tem um layout aqui de uma página e que essa página esteja dividida aqui em várias colunas. Por exemplo, vamos pegar esse site aqui. É como se eu tivesse aqui uma linha invisível. Nessa linha que eu tivesse várias colunas. Olha só. E esses elementos eles estariam dentro de determinadas colunas. Então aqui é como se fosse a coluna 1. Aqui é como se fosse aqui umas 3 ou 4 colunas do mesmo tamanho dessa, uma coluna, duas, três, e assim sucessivamente. Ó. Aqui eu poderia imaginar o seguinte, ó, aqui uma coluna em branco, aqui mais uma outra coluna, aqui mais uma outra coluna, e assim sucessivamente. Esse conceito de pensar o layout como se fosse um conjunto de colunas, que é o que me define, é o que define o conceito de grade em Bootstrap, que é utilizado também em outros frameworks. E no Bootstrap, a gente tem por default aqui um sistema de grades com 12 colunas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E você pode fazer a junção dessas 4 colunas e ter uma única coluna. Ó. Aqui você tem 4 colunas, 4, aqui é a junção de 4, e aqui é a junção de 8, aqui é a junção de 6, e aqui é a junção de 12 colunas. Tá joia? Então você vai imaginar que o layout, ele está pensado como se fosse uma tabela com várias linhas e várias colunas, tá joia? E essa sacada do Bootstrap de ter criado esse sistema de grades é o que vai me permitir construir páginas responsivas. Ou seja, num desktop onde a largura é muito grande, aqui eu vou usar 1, 2, 3, 4 colunas. Quando eu abrir, por exemplo, um navegador com uma resolução que tem uma tela com uma resolução menor, então ao invés de eu utilizar esse tanto de colunas, esse aqui, por exemplo, vai utilizar, por exemplo, ocupar todas essas colunas disponíveis. Tá joia? Essa é a grande sacada do Bootstrap. Beleza. Então, olha só. Então, nós temos, nesse sistema de grades, 4 classes que a gente vai estar trabalhando. Então, nós temos um sistema pensando em telefones. Nós vamos ter a nomenclatura, então, de XS. Nós temos tablets, que vai ser o SM, desktop MD e grandes desktops vai ser LG. Então é small, small, medium e large. Né? Então nós vamos ter exatamente essas 4 opções de classes para a gente poder trabalhar. E como é que isso funciona? Vamos fazer um teste aqui. Então nós temos aqui o seguinte, ó, vamos imaginar uma página que ela tenha, num primeiro momento, uma linha composta por 3 colunas. Como é que a gente faz isso? Deixa eu apagar esse código aqui. Olha só, nós não fechamos o div aqui. Ó. Vamos fechar o div aqui e vamos apagar isso aqui. Ó. Então, dentro desse container, ou seja, dentro dessa classe que nós estamos criando aqui, nós vamos colocar
3 colunas aqui, ó. Então nós vamos fazer assim, ó. Primeira coisa, então eu tenho que criar uma linha, ó, Hall. Vou criar uma linha. Então aqui é como se eu tivesse uma linha, e essa linha eu vou definir agora a quantidade de colunas. Olhando aqui no desenho, é exatamente isso aqui, ó. Então tem, por exemplo, nessa linha 1, eu tenho 1, 2, 12. Nessa linha 2, eu tenho 1, 2, 3 colunas. Porém, a primeira coluna é como se fosse o agrupamento de 4 pequenas colunas. Quando a gente chega, por exemplo, nessa linha aqui, nós temos o agrupamento de 6 colunas e aqui o agrupamento de 6 colunas. Tá joia? Então é sempre pensar assim, o mínimo é 12, no máximo são 12, o mínimo que nós temos é uma coluna, que é o span ou a mescla de 12. E o máximo de colunas é exatamente 12. Tá joia? Então vamos criar 3 colunas aqui para a gente poder fazer um teste. Primeira coisa, crie então o sistema de container ou de caixa. E lá dentro eu vou dividir então as minhas linhas. A primeira linha eu vou ter o seguinte, ó. Vou colocar assim, div, class. E aí nós temos agora que definir o seguinte. Eu estou fazendo este layout para ser aberto inicialmente, ou seja, estou projetando esse layout para ser aberto pensando em qual dispositivo num primeiro momento? Em telefones, em tablets, em desktop? Vamos pensar que seja então desktops. Então nós vamos fazer o seguinte, class, div, class, então nessa linha nós vamos colocar três colunas, ó. Vamos fechar aqui, né? Barra div. E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Então nós temos nessa linha, vai ser a primeira coluna, é como se a gente tivesse exatamente isso aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês. Então nós temos essa, nós estamos fazendo essa linha aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 colunas dentro dessa linha, ó. Dentro dessa linha. Tá joia? E esse aqui é a mescla de quanto? De 4, né? 4 célulazinhas dessa aqui. Então a gente vai colocar assim. E eu estou pensando em qual dispositivo que vai ser aberto inicialmente em desktops. Então vai ser MD. Então eu faço assim, ó. Call -MD. E aqui a gente tem uma mescla de quantos que nós combinamos? Uma mescla de 4. Tá joia? Então a gente vai colocar aqui 4. Então vou fazer assim, ó. Primeira coluna. O de baixo vai ter exatamente 4 também, ó. 4. E aqui nós vamos ter 4. Então aqui nós vamos ter assim, segunda coluna. E aqui terceira coluna. Detalhe, nessa linha, a somatória desses números deve dar exatamente 12. Tá joia? Então vamos salvar isso aqui e vamos visualizar, ó. Então nós temos lá primeira, segunda e terceira. Porém, todas elas estão amarelas. Então vamos colocar uma corzinha aqui, ó. Style, background. Esse aqui vai ser red. Vou até tirar esse aqui de fora. E vou colocar esse style aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Então red, green e aqui blue. Então tá lá, ó, red, green e blue. Muito bem. Então nós criamos 3 colunas dentro dessa linha, e cada coluna ocupa 4. E se a primeira fosse, por exemplo, 2 colunas? Então vamos somar 2 mais 4, 6, mais 4, 10. Não deu então as 12. Então teria que compensar em algum lugar, ó. Então essa aqui vai ficar com 2, essa vai ficar com 6 e essa vai ficar com 4. Vamos salvar isso aqui e visualizar, ó. Então essa ficou com 2, a outra ficou com 6 e essa aqui ficou com 4. Então essa é a ideia, tá? Quando a gente for construir layouts, utilizando o Bootstrap, nós temos que levar em consideração que a somatória daqueles valores dentro de uma linha deve ser igual a 4.
Muito bem, mas e o que significa esse MD que nós ainda não falamos aqui? Ou pelo menos não visualizamos aqui. Se eu pegar essa janela do navegador e fizer isso aqui, ó, vou diminuindo a largura dela. Então, olha só, à medida que eu vou fazendo isso aqui, como é um layout fluido, ele vai ajustando os valores das margens. E quando chega um determinado valor, o que ele faz? Automaticamente, ele coloca cada uma daquelas colunas que eu havia construído numa linha separada. Quem faz isso para mim automaticamente é o framework do Bootstrap. Ou seja, dentro dessa propriedade aqui, MD, lá numa classe específica do CSS, tem um teste lá que ele verifica se a largura da janela do navegador for maior do que um determinado valor. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vou até subir aqui um pouquinho. Eu tenho esse plugin instalado aqui, que é aquele Resize Window que eu mostrei para vocês, que ele é até bacana porque à medida que eu aumento ou diminuo aqui, ele vai mostrando aqui os valores sendo atualizados. Ó. Essa janela branquinha que nós estamos vendo aqui é o viewport. Ó. À medida que eu reduzo aqui, eu tenho esses valores sendo atualizados. Então a gente vai reduzir aqui até chegar a um determinado momento que ele vai, então, olha lá, nesse momento aqui, ó, 992, vou para 991. 991. Ele está na linha de baixo. Ó. Quando eu vou para 992, ele coloca todas as colunas numa mesma linha. Bom, agora já dá para a gente poder entender. Olha só que interessante. Deixa eu passar aqui para vocês. Esse aqui foi o exemplo que nós construímos, né? E passando aqui um pouco para vocês, nós temos exatamente o seguinte, ó. Quando nós construímos utilizando exatamente o call MD, nós estamos trabalhando com dispositivos de tamanho médio. Quando for maior ou igual a 992, o que nós vamos ter aqui é o seguinte, todas as colunas numa mesma linha. Quando esse valor aqui passa a ser qualquer valor maior ou igual a 992, nós vamos ter todos eles numa mesma linha. Porém, quando ele não satisfaz essa condição, ou seja, qualquer valor abaixo de 992, o que nós vamos ter então é que, olha só, ó, todas elas vão estar na horizontal quando essa condição for satisfeita. E é verdade, ó. Todas elas estão na horizontal quando essa condição for satisfeita. Caso essa condição não seja satisfeita, o que vai acontecer é que eles passam então a ficar um embaixo do outro. Tá joia? E aí nós vamos ter esse mesmo conceito sendo aplicado para os outros valores. Por exemplo, SM. Vamos trocar aqui MD por SM. Então nós temos aqui, ó, call SM2, SM2, SM6 e SM4. Vamos salvar isso aqui e olha só, vamos atualizar. Vocês vão ver que aqui agora ele é mais tolerante, olha só. Aqui pulou um pouco por causa da quantidade de informações. Mas olha só, se fosse o outro, que era o MD, nesse ponto aqui, com um viewport de 872, ele já teria colocado todas as colunas numa linha específica para cada uma. Ele é um pouco mais tolerante. A tolerância dele aqui vai ser exatamente 768. Então, se a gente for reduzindo aqui até 768, ó, 769, 768, e agora ele vai passar para a linha de baixo, ó, que é exatamente o limite daquele dispositivo, que é o Small Devices Tablets. Tá joia? Então, para tablets, eu estou pensando no layout que eu vou começar, que eu estou pensando especificamente para rodar em tablet. Porém, ele pode ser aberto num dispositivo do tipo telefone ou num desktop. Então, você vai começar utilizando SM. Não, eu estou pensando que vai ser majoritariamente para telefone. Então, você vai colocar com XS. E detalhe, no caso do XS, olha que interessante, XS, 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 XS. Quando a gente tem o XS,
olha só o que vai acontecer. Perceberam que no caso do XS, todas as colunas ficaram na horizontal, ele não muda uma coluna por uma linha de baixo. Olha lá, vamos ver o que está escrito aqui. Horizontal, sempre, em todas as situações, ele vai ser horizontal, olha só. Tá joia? Então é esse. A ideia das opções de grades é justamente você ter conhecimento dessas informações de XS, SM, MD e LG e saber aplicá-las. Lembrando, qual que você vai utilizar? Pensa o seguinte, onde é que você vai abrir o seu, ou você quer que seja aberto majoritariamente aquela página. Quando você tiver essa pergunta respondida, você vem cá e utiliza então o prefixo correspondente. Tá joia? Vamos fazer um layout bem rapidinho aqui para a gente poder finalizar essa videoaula. Então, vou colocar container fluido aqui, para ele ocupar todo o espaço. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro com 4. Esse aqui vai ser com 4 também. E por último, esse aqui vai ser 4. Porém, vou colocar aqui dispositivos médios. MD, MD e MD. Tá joia? Tá lá então a nossa linha com 3 colunas. E agora eu vou criar uma nova linha, olha só. Então vou vir aqui na linha de baixo, div, vou colocar aqui class role, que eu vou construir uma nova linha. E agora eu vou fazer exatamente essa linha aqui com vocês, ó. Vou fazer essa linha aqui que está aqui no diagrama, ó. Uma linha com 2 colunas, span 6 e span 6. Então, vou colocar assim, ó, div class call md6. Sugiro, pessoal, que vocês façam isso, tá? Ao invés de dar Ctrl C, Ctrl V, que vocês possam digitar sempre que vocês quiserem e que precisarem, para vocês ir memorizando isso, ó. Então, primeira coluna e div. Tá joia? Só para acelerar a nossa videoaula, vou dar um Ctrl V, mas volta a sugestão, não deixem de digitar, tá? Para vocês ir memorizando. Então aqui eu vou colocar aqui rosa e aqui eu vou colocar a segunda coluna. Então olha só, nós temos um layout com 2 colunas. A primeira coluna, desculpa, com 2 linhas. A primeira linha com 3 colunas e a segunda linha com 2 colunas. Lembrando que a somatória tem que dar sempre 12. Vamos ver como é que ficou? Tá lá o nosso layout, ó. Tá joia? E aí, o nosso layout aqui está dessa forma porque eu dei um zoom, né? Mas se a gente tiver aqui, olha que interessante. Então, nós temos as 3 colunas e as 2. Quando chega um determinado ponto, ele coloca todo mundo para baixo. Tá joia? Bom, então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não esqueçam, né? Linhas para a gente poder finalizar essa parte. Cria então uma caixa. Dentro dessa caixa você cria uma linha. E dentro dessa linha você vai definindo então as suas colunas. É o que está dito aqui. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais alguma dica para mostrar para vocês. Basicamente é isso. Aqui eu já mostrei. E uma outra coisa aqui é o seguinte, ó. Vocês podem fazer a combinação daquelas várias opções do SD, MD, LG da seguinte forma, ó. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho o seguinte, ó. Eu estou criando aqui uma caixa com uma linha e essa linha vai ter, olha só, algumas opções de coluna. Quando for um dispositivo, um small dispositivo, um smartphone, eu vou querer que ele tenha então 12 colunas. E 12 colunas. Então ele vai ter uma linha que vai ocupar toda a horizontal e uma segunda linha que vai ocupar toda a horizontal. Se for um dispositivo médio, eu quero que ele ocupe 6 linhas o primeiro e 6 linhas o segundo. Então vai ficar a metade da coluna esquerda e a outra metade direita. Se for um dispositivo médio, ele vai ocupar então 4 partes e 8 partes. Se for um dispositivo grande, vai ser 3 partes e 9 partes. Então a gente tem aqui um exemplo, ó. Então, de um código que foi colocado aqui, ó. Se for um dispositivo pequeno, tá lá 100% e 100%. Se for um dispositivo extra small, muito pequeno. Se for um dispositivo pequeno
50% e 50%. Se for dispositivo médio, 33 e 66. E se for um dispositivo grande, 25 e 75. Que é exatamente o que está sendo dito aqui, ó. Se for um dispositivo extremamente pequeno, 100% para esse, 100% para esse, ó. 100% para esse e 100% para esse. Se for um dispositivo pequeno, 50% e 50%, ó. 50% de 12 é 6. 6 e 6. Se for um dispositivo médio, 33% e 66. 33% de 12 é 4 e 66 é 8. E por último, se for um dispositivo muito grande, né, então seriam 25% e 75. 25% é 3 e 75 é 9. Então, esse exemplo aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó, um único exemplo, posso colocar vários tipos de dispositivos, porém, quando ele for aberto em cada um deles, tem uma visualização diferente. Tá joia? Tá aí as referências dessa videoaula, Bootstrap 3 Tutorial, que é aquele site que eu mostrei para vocês, e o site oficial do Bootstrap, de onde foram tirados aqueles códigos-fontes que nós colocamos no cabeçalho da página. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Sucesso para vocês. A gente vai se ver na próxima aula. Um abraço e até a próxima.